Boa noite, boa tarde, Jundiaí, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo. Segundo dia de Pint of Science, eu estou com o meu cenário aqui atrás, a Gil também. Olha só que cenário incrível. Um brinde à ciência, um brinde à educação, um brinde aos professores, um brinde ao mundo e falar um pouco de educação musical. Mas antes eu quero dar as boas-vindas a todos, as boas-vindas a todas e as boas-vindas a todos que estão nos assistindo agora ou que vão nos assistir depois. É a primeira vez o Pint of Science em Jundiaí. Estou muito feliz, eu estou com uma equipe incrível. Depois eu faço os agradecimentos. E ontem foi a palestra de abertura, também pela primeira vez o Pint of Milk, com o Francisco Tupi, que ele falou um pouco da influência dos games no ensino e aprendizagem das crianças. Quem não assistiu, a palestra já está disponível no canal do YouTube, aqui da PEP, então é só assistir. E hoje a gente vai para mais um dia, enfim, de muita ciência e educação musical. Para quem não conhece, o Pint of Science, ele é um festival mundial de divulgação científica. Em 2020, são 29 países, desculpa, participantes. No Brasil, são 73 cidades, incluindo Jundiaí. Uhul! Jundiaí está no maior evento de divulgação científica do mundo, e eu estou muito feliz com isso, de poder trazer esse festival aqui para a cidade, embora virtual. O festival, geralmente, ele acontece nos bares, pubs, restaurantes, né? Com o intuito de popularizar a ciência, com o intuito de levar os cientistas e pesquisadores para falar um pouco de ciência para o público leigo, ou, enfim, para a gente poder divulgar as pesquisas. Mas, este ano, por conta desta pandemia, a gente está fazendo o evento online. Então, de qualquer forma, é a primeira vez que a gente está fazendo este evento, estou muito feliz. Enfim, está sendo muito incrível. E eu tenho alguns recadinhos. O primeiro deles é assim, vamos lá. A gente, durante esses 3 dias de evento, a gente está lançando um manifesto, #investimento ou morte. Então, quem estiver assistindo essa live hoje ou depois, a gente vai estar com #investimento ou morte em defesa da ciência brasileira, em defesa do retorno do investimento à ciência. Então, isso é muito importante. A gente está aqui falando de ciência, de pesquisa, e sem ciência, sem educação, a gente não, enfim, o país não vai para frente. E agora eu vou agradecer os patrocinadores e parceiros, em primeiro lugar a APEP, a Associação dos Professores de Escolas Públicas, que nos cedeu a plataforma para a gente estar divulgando, estar fazendo todas as palestras. A Kátia Varela é a presidente da associação, ela está aqui conosco, vai estar auxiliando a Gil. Kátia, muito obrigada, e muito obrigada ao Conselho Diretor da APEP, que também permitiu que isso fosse possível, a Sinergia Orgânicos, Federação Paulista de Capoeira, Programa Francamente, que também tem aí no YouTube, a Tainã, maravilhosa, também é uma das mediadoras, que está dando um apoio incrível. Então, curtam o Programa Francamente. A Produtor, Produção e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais de Jundiaí e região, Rede Valentes, Grupo Arvani Fotos, que fez essa camiseta maravilhosa, aqui. Então, muito obrigado a todos. Eu hoje não vou ficar para mediar, quem vai mediar é a Gil, linda, maravilhosa, obrigada, gratidão. Gil, obrigada. Kátia, obrigada. Mazu. Obrigada, você, meu bem. Obrigada. Fer e Dani, façam uma live incrível, porque eu sei que vai ser. Não sei se existe um adjetivo melhor que ser incrível para vocês. Então, super beijo.
Então, segura só esses 30 segundos um pouquinho antes de você sair, que a gente precisa estender esse agradecimento a você, pela sua persistência, pela sua coragem e pela sua ousadia de fazer isso tudo acontecer pela primeira vez em Jundiaí. Nunca vou me esquecer daquela noitada em janeiro, quando você me contou do evento, e a gente firmou essa parceria, não é? Um brinde aquela noite. Um brinde. E tantas coisas aconteceram e agora estamos nós aqui online, não é? Então, um brinde a você, a sua vida, a sua saúde, a sua persistência. Ó, você para que você vai me fazer chorar. Não vou fazer nada. E também estender o agradecimento dos apoiadores, a Kátia Leite, Arte com Balões, que fez o nosso cenário, né? O cenário das mediadoras do evento, tá bom? Falei que eu não ia fazer você chorar e acho que você travou. Então agora eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Então é com muito prazer que a gente abre esse finzinho de tarde, começo de noite, com essas pessoas incríveis que enchem meu coração de orgulho de estar mediando essa fala, essa participação. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você que está aí assistindo. Arte e ciência dialogam? Podemos responder a isso justamente voltando os nossos olhos para aquilo que acompanha a história da humanidade, o desejo de mover-se. Mover-se enquanto espécie e enquanto indivíduo. Arte e ciência não dialogam apenas, são facetas de um impulso primal, são o impulso do desejo. Por diversas e diferentes linguagens, ora com ousadia, ora com precisão, arte e ciência caminham e fazem com que possamos permanecer caminhando. Então, agora eu apresento essas figuras incríveis que me enchem o coração de alegria de estar aqui. Daniel Rosa, formado em música, pedagogia, geografia e pós-graduando em música popular, coordenador do Núcleo de Arte da Rede Municipal de Educação de Jundiaí e formador de educadoras e educadoras no projeto Musicarte. Fernanda Cifuentes Leitão, educadora musical, pedagoga, coordenadora do Núcleo de Arte da Rede Municipal de Educação de Jundiaí e formadora de educadoras e educadores no projeto Musicarte. Mazu Gonçalves, arte educadora, arte terapeuta e educadora musical, supervisora do Núcleo de Arte da Rede Municipal de Educação, formadora de educadoras e educadores do município. Passo a palavra para os convidados, que compartilharão seus saberes e estudos e apresentarão com competência e beleza a construção solidificada das pontes que integram arte e ciência na educação escolar formal. Agora é com vocês. Precisando, eu estou aqui, só chamar. Muito obrigada, Gil, que apresentação pomposa e muito pertinente para tudo que a gente vai discorrer, para tudo que a gente vai falar. Queria agradecer também a todos vocês, a Gi, o convite da Gi. Nossa, é uma honra incrível fazer parte desse evento, desse porte, deste naipe, numa cidade que a gente sabe que tem uma educação crescente, latente e potente, né? A gente sabe disso, nós somos educadores desse chão daqui, e a gente sabe o que nos move, a gente sabe o que é fazer parte dessa grande rede, dessa grande corrente. A gente vai falar, nesse pouco tempo aí que a gente tem, a gente vai discorrer um pouquinho e vai incitar reflexão sobre a linguagem da arte, sobre a poética pessoal, sobre o campo do sensível, sobre nutrição estética, sobre o poder da imaginação, que, aliás, é matéria-prima do cientista também, né? Então, a Gil abriu muito bem fazendo essa ponte, esse diálogo entre arte e ciência. Arte e ciência bebem da mesma fonte.
E essa fonte, ela está nesse campo da criação e da imaginação, que são inerentes a qualquer ser humano. Como não podia deixar de ser, não dá para falar sobre esse tema sem adentrar a sensibilidade e sem adentrar o campo do afeto, né? E a gente sabe, hoje, a neurociência nos diz que a gente libera muita endorfina, muita dopamina, quando a gente tem a experiência da arte, quando a gente se envolve com a arte, quando a gente experimenta, quando a gente acessa a nossa cultura. Então, não podia deixar de começar essa nossa fala com poesia, porque poesia também está dentro desse âmbito da sensibilidade e da arte. Então, eu vou recitar um poema meu, chamado Tempos Fugidios, e que eu fiz justamente dentro desse pensamento muito louco que está assolando a gente aí, desse isolamento. Até quando isso vai, né? Como é que a gente mensura isso? E a gente está vivendo um momento que a gente não consegue controlar esse tempo e nem muito bem planejar, o que causa muita ansiedade. Então, tempos fugidios. Deixa eu pôr o meu olho. Passar dos 40 não é fácil, né? Vamos lá. Tempos fugidios. Escorre aos ventos pelos longos dedos de cada um de nós. O tempo esvai, o que volta é pensamento, sentimento só. Escoa a memória nos muros do sentido, sensações frugais. Voa a história nos escombros fugidios de nossos ancestrais. Apanho um hoje, guardo-o em mim, cada segundo, sem prever um fim. Cada gota vivida, vento, brisa no rosto, cada borda expandida deste tempo sinuoso. Guardo o brilho do olhar do agora. O tempo passa, fica a memória. Mas o hoje é meu. Ignoro a hora. Musicarte. Escorre aos ventos pelos longos dedos de cada um de nós. O tempo esvai, o que volta é pensamento, sentimento só. Estou a memória nos muros do sentido, sensações frugais. Boa história nos escombros fugidios de nossos ancestrais. Apanho hoje, guarda em mim, cada segundo sem prever o fim, cada gota vivida, vento brisa no rosto, cada borda expandida deste tempo sinuoso. Guarda o brilho do olhar da
prazer, né, Dani? Que honra! Prazer enorme. Gratidão por estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por este poema, Mazu, que nos encanta e toma todo o nosso ser cada vez que a gente canta. Gratidão, gratidão para todo mundo que está aí, que a gente já reconheceu várias pessoas queridas, né? E vamos conhecer outras agora nessa live. Tá bom? A gente vai trocar o posicionamento enquanto vocês dão continuidade, tá bom? Até já, tá bem. Obrigada, obrigada. Que coisa linda, esse encontro da poesia com a música, né? E isso acessa a nossa mente e o nosso coração de formas diferentes, né? Então, a gente resolveu acolher nessa live, dar esse abraço afetivo, musical, artístico, com poesia e música, para a gente já começar a pensar e induzir, e incitar e fomentar essa reflexão de que lugar isso acessa da nossa cabeça, do nosso cérebro, da nossa alma, enfim. Nós sentimos o fazer artístico de maneiras diferentes, né? E então a gente pensou, puxa vida, que bacana começar recitando poesia e promovendo essa diferença, né? Esse pensamento dessa diferença, do como que a poesia me entra e como é que a música me entra, como é que a música me acessa, né? E eu tenho alguns dizeres para depois poder passar a palavra novamente para o Dani e para a Fefe, que vão trazer algumas falas importantes sobre educação musical, principalmente alguns relatos na nossa rede, com os nossos lindos educadores, né? E isso vai ser, acho que, um momento muito terno, muito quente, né? O momento desse relato. Mas, para abrir a minha fala, eu queria dizer uma coisa, para entrar na temática dessa live, né? A gente vai falar de arte, né? E a gente vai falar de que força, que potência que essa linguagem que nos é primal, que potência que ela tem, né? E que relevância que ela tem, principalmente nesses tempos de isolamento social, nesse momento pandêmico que assola, né, o mundo todo. E para incitar e para começar essa discussão, essa conversa, esse bate-papo, porque, enfim, nós somos educadores, somos todos educadores, bebemos das fontes um pouquinho da neurociência e da filosofia e da psicologia, mas nós somos todos educadores. Mas que força é essa que a arte tem? Então, eu vou ler uma coisinha aqui. Que força é essa que você tem, que balança a essência, que faz o movimento brotar de dentro para fora, que nos fez querer marcar o mundo, que nos faz inferir nosso gesto na matéria tão profundo? Que força é essa que você nos impulsiona a gritar e a remodelar as paredes impostas, que nos faz vivenciar o experimento de almas sobrepostas? Como se explica essa força que desenvolve cognição, que alarga a memória, mas que mobiliza a emoção, que está na subjetividade, na transição entre afeto e a lógica? O que você faz que afeta, afinca e aflora, que move os sentidos de cada indivíduo e faz com que a estesia fique e não vá embora? Que experiência é essa que você proporciona, que treme o chão, que causa êxtase, choca e revoluciona, que devolve à mente a consonância das coisas, que tem o equilíbrio da matéria concreta, harmoniza a matéria de dentro, emoção, sentimento, sentido? Sinto que os meus olhos vão além do ver, um olhar sabido, inteligente,
um olhar emocionado, um olhar de corpo em estesia, afinado. Por sua culpa, sinto que o mundo, com seus códigos, signos, imagens, me tocam na vivência. Sou filtro da existência por causa da sua nutrição. Repito, eu sou filtro da existência por causa da sua nutrição. Uma vez que você aderiu à minha essência, nunca mais partiu e nada foi em vão. Quanto mais você me alcança, maior a curiosidade e a vontade dessa dança. Pensamento de afeto, mas também interligado a todas as nuances que constituem o meu entorno. Eu posso ler e fruir o universo. E o ser humano. Você me traz inteligência da emoção, a vontade criadora, o saber dos símbolos, da hipótese, da dedução. Que capacidade é essa de trazer bem-estar, de ludiciar os fazeres com as cores, com os tons, com as materialidades, com os sons, com a expressão do gesto do corpo que canta e poetiza no chão? Que prazer é esse? E para quem te sabe, que prazer é esse? Que te conhece, que te acessa? Quem se nutre de você, quem te consome, não fica só. Por isso eu digo, seja perto, seja dentro, seja cada um de nós. Indagações para a arte. Foi o que eu fiz esses dias. Eu indago tudo isso. Obrigada. Eu indago, são indagações minhas que eu trago da minha bagagem enquanto arte educadora, e para dizer que a arte, ela está posta, ela faz parte da nossa vida. A gente tem muito medo dela, né? Porque o Cortella mesmo diz, em alguns vídeos dele, que as pessoas que não conhecem a linguagem da arte, elas têm medo da arte, elas têm medo das emoções que a arte pode acessar, que estão muito embaixo da ponta do iceberg, né, do nosso inconsciente, mas ela está no inconsciente coletivo, né? Em algum tempo da história, num momento muito remoto, nos primórdios da humanidade, muito antes do desenvolvimento da fala, da comunicação verbal, o homem, o ser humano, ele teve o ímpeto de criar. Ele teve o ímpeto de deixar uma impressão no mundo. Ele teve a necessidade de deixar uma marca, né? De deixar um registro. E essa é uma ação sobre a natureza. Então, é do humano. Isso é do ser humano. Essa gana de inferir a sua marca na matéria, na natureza, no mundo, no ambiente do nosso entorno, é uma coisa que nos humaniza. Então, a arte nos é primal. Ela é a nossa primeira comunicação, né? E, posteriormente a esse ímpeto de deixar registro, deixar a marca, veio uma busca, e isso é muito interessante, eu gosto muito de pensar nisso. Eu queria ter uma máquina do tempo para ver o insight acontecer na cabeça do ser humano. Eu sempre penso isso, puxa vida, como seria interessante a gente perceber o momento do insight. Em que momento foi que o ímpeto foi tão forte do homem de inferir, além do registro dele, da marca dele, na matéria, na materialidade, em que momento ele teve a busca pela estética, por exemplo, né? E houve esse momento, em alguma era da história,
o pote que servia que tinha uma utilidade de levar o alimento ou de levar o líquido, enfim, para beber, para a própria subsistência. Em que momento que ele decide marcar esteticamente esse objeto? E isso aconteceu, e essa é a nossa história, né? Então essa é a nossa comunicação. Então existe uma gana, uma vontade de externar aquilo que está dentro da gente, aquela vontade precisa ser externada, vomitada, e essas coisas nos fazem humanos, né? Isso é história nossa, história da humanidade. Então a gente está falando de uma anciã. A arte eu ouso dizer que a arte é a anciã que merece mais respeito na nossa humanidade. Ela é a nossa guru, ela é a nossa cacique, a nossa pajé. Então, a arte é uma anciã que ela precisa ser olhada com muito respeito, com um olhar de muito cuidado, de muito zelo, não só porque ela nos é primal, mas porque ela diz respeito ao nosso ímpeto humano de formar, de transformar a sociedade, de transformar o nosso entorno, de transformar as relações. E ela bebe da fonte, que é uma fonte que a ciência também bebe, que é a imaginação, né? Tem uma citação do Vygotsky que eu gosto muito. Vocês me ouvem bem? Sim. Tem uma citação, eu vou ler rapidamente, uma citação do Vygotsky que eu adoro, eu acho incrível, que ele vai falar da imaginação. Ele diz assim: a imaginação, base de toda atividade criadora, manifesta-se, sem dúvida, em todos os campos da vida cultural, tornando-se também possível a criação artística, a científica e a técnica. Nesse sentido, necessariamente, tudo o que nos cerca e foi feito pelas mãos do homem, todo o mundo da cultura, diferentemente do mundo da natureza, tudo isso é produto da imaginação e da criação humana que nela se baseia. Então, tudo parte da imagem produzida na nossa mente humana, né? E aí eu entro numa outra área que é importante, que é o seguinte: ninguém cria do nada. A imaginação e a criatividade, elas têm estímulo, elas precisam ser nutridas, né? Elas precisam de nutrição, e essa nutrição que a gente chama de nutrição estética ou nutrição artística, enfim, ela precisa acontecer desde a primeira infância, da primeiríssima infância, né? Porque ela que vai fomentar toda essa gana, toda essa vontade e vai alicerçar toda essa capacidade criativa, né? Toda essa capacidade de ler e fruir o mundo. O que nos dá essa possibilidade é esse acesso. Então, a gente precisa acessar a linguagem da arte. Para quê? Para que a gente possa ler o mundo. Quando a gente fala que a pessoa é alfabética, está se alfabetizando, a gente precisa entender que o ser humano, ele precisa ser instigado, estimulado, e ele tem o direito de entender a linguagem, decodificar a linguagem do mundo, a linguagem dos sinais, dos símbolos, das imagens, dos corpos. Ele precisa entender as nuances, as harmonias. Isso vai fazer com que ele se desenvolva cognitiva e afetivamente, e emocionalmente. Ou seja, ele vai se desenvolver integralmente, né?
E como é que se nutre essas possibilidades de entender e decodificar tudo isso, né? Que é extremamente relevante, ainda mais hoje. Isso se nutre com a visita, o acesso à própria cultura, desde a barriga da mãe, na verdade, né? É preciso que a gente fale da comunicação afetiva, sensível, artística, desde a primeiríssima infância. Então, quando eu digo nutrição estética, eu estou falando que a criança, o bebê, ele precisa visitar galerias de arte contemporânea, sim. Ele precisa acessar a dança, os movimentos, ele precisa soltar a expressão no chão da escola, no chão de casa, na sua comunidade. Ele precisa entender de onde ele veio, ele precisa entender a sua base, o que alicerça a sua própria cultura. É direito dessa criança acessar tudo isso. Isso é nutrição estética. Quando eu faço um brinco com um bebê, quando o cuidador faz um brinco, trabalha com brinco musical com o bebê, o educador, o agente de desenvolvimento infantil, que nós temos maravilhosos ADIs aqui na nossa rede, lindos, incríveis, com trabalhos maravilhosos, assim como os nossos educadores. Quando essas pessoas trabalham com brinco brasileiro, de alguma região do Brasil qualquer, ele já está nutrindo esteticamente essa criança, ele já está trabalhando com o desenvolvimento de um ouvido sensível, de um ouvido musical, de um ouvido atento. E aí, essa criança nesse brinco, que brinco é uma brincadeira musical que tem como princípio ali, como alicerce principal, o afeto. A troca de olhar, o encontro dos olhares, o movimento. Então, a criança, fisicamente, ela vai se apropriar daquilo, ela vai entender. Sempre quando eu digo a criança, o bebê, não é um entendimento intelectualizado, mas é um entendimento físico. A criança apreende tudo isso, ela incorpora tudo isso fisicamente. E ela já vai se nutrindo de melodia, de cadência, de ritmo, de timbre. E aí, essa criança, quando ela for acessar de novo tudo isso, num momento posterior, ela não vai mais estar em estágio de contemplação. Ela vai estar num momento de fruição. E isso é muito importante, porque só respeita a linguagem artística quem consegue fruir. E a fruição, o que seria a fruição? A fruição é um passo para além da contemplação. A gente diz que na contemplação a gente tem um olhar mais passivo. É um olhar de tentativa de decodificar, de descoberta, de entendimento, que é lindo, é belíssimo. O olhar contemplativo, ele é o primeiro que acontece. Pega uma criança bem pequena e coloca numa galeria de arte contemporânea. Ele vai ficar em êxtase. Quando a gente que é adulto, né, cuja arte foi tão distanciada da gente, a gente não entende esses códigos, porque a gente ficou distante desses códigos. Então, a gente não frui. Mal conseguimos contemplar. A criança não. A criança contempla no primeiro olhar e ela já está fruindo no segundo. Então, é belíssimo esse movimento, e é um movimento que instiga a imaginação. Por que eu estou falando isso? Porque um ser humano com a imaginação nutrida, ele tem mais capacidade de criação, ele amplia a percepção para o mundo, ele amplia a afetividade, a memória, capacidade de planejamento, de organização, de antecipação. Isso a neurociência também fala, né? O quanto a linguagem da arte e a neurociência já prova o quanto
a experiência artística nos impulsiona para esse movimento criador e inteligente, não só no sentido mais executivo e cognitivo, mas inteligente emocionalmente. Então, o que a gente precisa hoje é entender que, primeiro, a linguagem da arte, ela dialoga muito com a ciência, porque ela bebe, sim, da mesma fonte. Nós também falamos de dedução, de hipóteses e de problemas solucionados. Nós também transitamos entre as transformações. Então, há muito diálogo aqui, né? E, Gil, você quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Quero te Tá bom, dizer já tô que você indo só tem 5 parte... minutos. Gente, eu me empolgo muito. Eu me empolgo muito. Então, eu vou direcionar a minha fala para passar a palavra para a Fefe e para o Dani. Gente, a intimidade é assim, né? É a Fernanda e o Daniel, é Fefe e Dani. Quando muito, tem outros apelidos que eu não vou dizer aqui. Mas para a gente entender, para eu fechar meu pensamento. Quem tem boa nutrição estética, principalmente na escola, né, quando a escola proporciona esse movimento de acesso à arte, quando a criança acessa tudo isso, ela frui. E quem frui, filtra. Isso é muito relevante, porque quem filtra o mundo consegue decodificar os outros, os movimentos, as pessoas, e aí esse ser não fica facilmente manipulável. Acho que é bem pertinente, né? Isso. Então, nós precisamos de seres humanos fruidores e bem nutridos. E a gente entra, com essa nutrição estética, a gente também entra num campo que é um campo do bem-estar, que é num campo que a neurociência nos fala que a gente libera muita dopamina e endorfina, que são neurotransmissores do prazer, e a gente libera isso nesse fazer artístico, né? Nós temos mudanças, inclusive fisiológicas e de estrutura cerebral quando a gente faz música, por exemplo. Então, é muito, muito importante e pertinente falar de arte e dar acesso para toda criança na nossa educação básica. Quando a gente fala desse bem-estar, que vem dos primórdios também, né? A arte bebe dessa fonte, a música bebe dessa fonte há muito tempo, né? Porque a música ela tem essa ligação direta, ela evoca estímulos, a música evoca estímulos. Então, eu fico aqui, deixo a pergunta para passar a bola para a Fefe e para o Dani. Por que será que as pessoas estão se nutrindo cada vez mais, principalmente dessa linguagem da arte, né, que é a música, que ela é tão direta, que ela nos afeta tão diretamente? Por que as pessoas estão bebendo dessa fonte nesses tempos de isolamento, né? O que será que isso tudo que eu falei tem a ver com isso, com essa última questão que eu jogo a bomba para vocês. O que acontece que nesse momento de pandemia as pessoas estão se nutrindo e bebendo dessa fonte, as pessoas estão percebendo o quanto a arte e a música evocam estímulos e sentimentos, emoções, e o quanto isso está no campo do afeto, mas também está no campo da memória e do raciocínio, e fica aí esse mistério. Vou passar a bola, desculpa, eu falo muito, passo a bola para os meus queridos, lindos coordenadores. Obrigada, viu? Bom, oi pessoal, boa noite novamente, né? Já nós vamos conversar então um pouquinho sobre como a música, né, a arte, mas agora mais
especificamente a música, ela ficou mais evidente, essa necessidade de sentir, de viver, né, de degustar de toda a experiência musical, ficou mais evidente em tempos de pandemia, geralmente em tempos de crise, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, né, olhar sabido, olhar emocionado, né, mas o diálogo, conexão, nós vamos convidar vocês para uma dinâmica, para uma experiência musical que vai acontecer com o nosso corpo. Então, nós vamos utilizar os sons do corpo, nós vamos utilizar a palavra, nós vamos utilizar a sonoridade que temos aqui disponível nesse momento, para mobilizar todo o nosso corpo musical para esse momento, tá? E para criarmos também. Então, nós vamos fazer uma dinâmica que geralmente fazemos com as nossas crianças, né? E com os nossos professores, professoras, ADIs, da nossa rede municipal aqui de Jundiaí, que é o rap com quadrinhas. E hoje nós também vamos propor a criação de vocês aí, tá? Que vocês estão participando, então quem tiver alguma ideia já vai colocando aí no chat. Então, como que vai acontecer? Eu vou ensinar para vocês uma percussão corporal de 2 células rítmicas do rap, né? Essa expressão musical tão importante no Brasil. E depois nós vamos conectar essa célula rítmica com quadrinhas populares, tá? E vamos fazer uma dinâmica aqui entre nós 3. E a Gil que fique esperta aí, que talvez ela entre no meio também. Ai, ai, ai. Ela não estava esperando isso. Ela já fica apavorada. Então, que vocês preparem as suas mãos, que nós vamos utilizar elas. Então, primeiro eu vou explicar a percussão corporal, tá? Tem 2 células rítmicas. A primeira, o que é bacana aqui lembrar, a gente utiliza na educação musical o recurso fonético para lembrar do ritmo da célula rítmica que vamos fazer. Então, primeiro nós vamos cantar o ritmo, utilizando 2 palavrinhas. A primeira é tum, a segunda é tá. E vamos fazer assim. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. 4 vezes. Tem um monte de gente aí que está assistindo a gente que já conhece, que vai poder acompanhar, tá? E aí, toda vez que a gente falar tum, nós vamos bater no peito. E é legal você alternar as mãos, tá? Tum, tum, e o tá é a palma aqui. Vamos juntos? 4 vezes, tá? 1, 2, 3 e tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Primeira célula rítmica. A gente vai utilizar essa percussão corporal e o desafio aumenta, porque a gente vai, junto com ela, recitar quadrinhas. Nós vamos começar com quadrinhas populares, né? Que é um recurso que é um tipo de texto da nossa cultura popular e que antigamente era mais presente na nossa sociedade, né? As pessoas tinham até cadernos de quadrinhas, não sei se alguém aí tinha um caderno de quadrinhas, elas criavam muito as suas quadrinhas, e nós estamos sempre resgatando essa riqueza da nossa cultura. Então, por exemplo, eu vou lembrar aqui uma quadrinha. Cajueiro pequenino, carregadinho de flor. Eu também sou pequenina, carregadinha de amor. Certo? E agora nós vamos cantar essa quadrinha em ritmo de rap. Então vai ficar assim. Primeiro eu vou fazer 4 vezes o ritmo para vocês conseguirem me acompanhar, tá bom? Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum. Cajueiro pequenino. Também sou pequenina, carregadinha de amor. Muito bem. Cajueiro pequenino, carregadinho de flor. Eu também sou pequenina, carregadinha de amor. Eu errei, vou fazer de novo, tá? Cajueiro pequenino, carregadinho de flor. Eu também sou pequenina, carregadinha de amor. E aí vem o próximo desafio. Nós temos uma segunda célula rítmica que vai fazer a transição de uma quadrinha para outra. E ela vai ser assim. Tum, tum, tá. Tum, 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 tá. Tum, tum, tá. Tum, 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 tá. Tudo bem? Depois que eu terminar de fazer essa segunda célula rítmica, eu vou passar a bola para algum colega meu que está aqui
Tá bom? Aqui junto comigo. Vamos lá? Vocês estão preparados? Vocês acompanham aí na percussão corporal. Você não tá, Gil? E olha só, o desafio começa agora. Tá? Até cai o celular do tripé quando você faz isso comigo. Ai, ai, ai. Ô, Gil, vai dando uma ajuda aí no chat, porque o desafio começa agora. O desafio é, crie a sua própria quadrinha. Né? Tá ótimo. Eu não vou fazer, não me chama, porque como cada vez que eu faço, eu derrubo esse negócio, eu não quero derrubar vocês, tá bom? Eu vou acompanhando aqui no chat. Pode ser tá? o que vocês preferirem, pode ser o Python of Science, pode ser a pandemia, pode ser a conexão, a arte, né? Tudo bem? Ai, gente. Já tem. Calma aí, não sei, acho que não é, mas a gente até encaixa se precisar. Não, é um comentário. Ah, Twig. Comentário. Então vamos lá. Preparados, hein? Vamos lá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Cajueiro pequenino, carregadinho de flor. Eu também sou pequenina, carregadinha de amor. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tum. As estrelas do céu correm, eu também quero correr. Elas correm atrás da lua, eu atrás do bem-querer. Tum, tá, tum, 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 tá. Tum, tum, tá, tum, 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 tá. Se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Tum, tum, pá, tum, 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 pá. Tum, tum, pá, tum, 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 pá. Este Party of Science é um grande festival. Tem lugar para todo mundo e a plateia é alta astral. Tum, tum, pá. É demais pra emoção falar de arte nessa cena. Coração vai a milhão e alegra a quarentena. Tum, tum, tá, tum, 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 tá. Tum, tum, tá, tum, 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 tá. Essa quarentena não tá fácil, meu irmão, mas o tema dessa live derreteu meu coração. Tum, tum, pá, tum, 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 pá. Uou! Estamos esperando. Vamos dizer que tem até o final da live. Gente, foi tanta emoção que o celular não parava mais no tripé. Vocês viram toda a bagunça aqui dos bastidores. Foi mal, hein? Imagina. Muito bem, então vamos prosseguir aí. A gente sabe que a gente joga a bomba e fala, manda agora, né? Não, até o final da nossa live a gente está esperando, tá? Vocês viram que a gente fez as nossas aqui, vocês. Né? Vou colocar aí para vocês. Calma que tá chegando bastante. Vamos ver se eu consigo acompanhar. Olha essa da Cibele. Cibele, nem pense nisso. Espera aí. Minha terra tem palmeiras. Eu não vou nem falar para a Cibele que eu lembro das quadrinhas que ela criava lá na escola. Então, Pepe, a gente não vai entregar o ouro. Vamos lá, Cibele, vamos ser imparcial. Passo a bola para os meninos. Ô, Fernanda, só cumprimentando, dizendo que as 3 primeiras quadrinhas que fizemos foi popular e essas últimas foi de autoria da Mazu. Ai, que fanfarrona! Olha a Cibele. Minha terra tem palmeiras onde gosto de cantar. Quando aprendo dessa forma, não quero nem me aposentar. Maravilhosa. Maravilhosa. Nem pense em aposentar, não queremos. Eu vou buscando mais aqui, vou colocando aí para vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom, acho que a gente vai prosseguindo agora. E depois a gente retoma, né? Se puder retomar pra gente, tá? Bom, então antes do nosso rap, ficou mais evidente em tempos de pandemia, né? E por que isso, né? O Dani tem uma fala que eu gosto bastante, né, Dani? Que ele sempre comenta, assim, de quem em tempo de pandemia ficou sem uma boa série, sem um bom livro, sem uma boa música, né?
uma boa playlist, né, que vem, parece que aquela música vem te abraçar, ela vem como um abraço para tudo aquilo que você está precisando, né, te ajudando a passar por este momento, né, esses tempos difíceis, e ajudando você também a criar novas memórias afetivas, tornando elas positivas, passando de um sentimento para outro, né? Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre essa questão da memória afetiva. A questão da dimensão subjetiva da música, né, que é esse lugarzinho onde só a música consegue chegar, não é? Que a gente sabe que a música que chega ali, em palavras não consegue nem explicar o que a gente sente com determinado tipo de música, o que ela causou na gente, né? Essa dimensão subjetiva, ela já é percebida há muito tempo, né? A Amandina estava comentando sobre, desde os primórdios, como a arte foi se estabelecendo, foi sendo percebida, manifestada, e essa dimensão subjetiva da música, ela foi sendo registrada, inclusive, desde antes de Cristo. Platão, por exemplo, ele dizia que a música ela serve para acalmar as perturbações, né, de um corpo como o nosso, esse corpo cheio de imperfeições. Então ele já dizia isso desde antes de Cristo, né? E muitos outros registros que nós temos de pensar dessa questão da dimensão subjetiva da música. Então ela já era sentida muito fortemente, né? A Brescia, que é uma educadora musical, psicóloga, que a gente gosta bastante, que ela pensa sobre essa natureza e as diversas funções da música, ela tem uma citação que eu gosto bastante. E aí eu queria ler para vocês, para a gente continuar a conversa, tá? Então ela fala assim, a música tem participado da história do homem desde antes das primeiras civilizações e das primeiras aldeias agrícolas, antes mesmo do próprio conceito de tempo, figura indiscutivelmente entre as mais sublimes criações da humanidade. É uma linguagem que ultrapassa os limites da palavra, sendo particularmente uma forma de exprimir sentimentos e emoções, né? E essa conexão, né? Uma das funções da música é essa capacidade que ela tem de estabelecer conexão, essa conexão, um fazer musical, né? Com alguém que te conecta de uma forma indescritível, né? E até com aquele artista que você nem está vendo, você se sente conectado a ele, né? Porque vocês estão compartilhando emoções, sentimentos e emoções, né? E aí vou citar também, não poderia deixar de citar aqui, uma grande educadora musical brasileira, que é a Teca Alencar de Brito. A gente sempre fala bastante dela. Ela é uma referência para a gente, ela vem contribuindo muito com a educação musical brasileira do Brasil e do mundo. Aqui no Brasil, ela é uma das grandes estudiosas de Kochreuter, que foi um educador musical muito importante para a gente aqui também, porque ele pensa a educação, ele pensou a educação musical para o desenvolvimento humano, então, para além, né, de questões apenas técnicas, mas sim para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento integral. Então, são considerações que a gente sempre coloca no nosso trabalho, né? E até que ela vem trazer sobre essa questão da potência musical, essa potência subjetiva musical, né, que o sonoro tem. Ela fala que nós temos um ambiente sonoro, ambiente musical, e eles se manifestam para a gente de diferentes formas, mas esse musical ele tem uma potência do sensível muito forte, né? A Mazu estava falando até da questão da arte, nos ajudar em questões do dia a dia, então ela fala como a música se expressou para a gente até como um mecanismo de defesa. Nos primórdios, para eu saber que um perigo estava chegando, tudo isso era muito percebido pelo sonoro. Mas aí vem esse sonoro organizado, transformado numa dimensão musical e atinge a questão subjetiva. E ela tem uma potência muito grande, a gente já percebeu isso, né? Ela ainda reforça que deveríamos fazer música. Fazemos ou deveríamos fazer porque somos seres musicais. Essa é a nossa essência, né? Nós fazemos ou deveríamos fazer porque somos seres musicais. Fazendo música, fortalecemos nosso modo humano de ser, vivenciando nossa inteireza e tornando-nos mais plenos na integração natureza-cultura. E quando não fazemos música, não estamos envolvidos numa dimensão musical, sentimos falta. Mas muitas vezes a gente não sabe expressar, né? A gente não sabe identificar e sentimos falta desse fazer musical.
Bom, aqui tem, na pandemia, é interessante, né? Porque eu trouxe até alguns exemplos pessoais dessa vivência musical e como ela se evidenciou para mim no tempo de pandemia em duas dimensões, né? Uma delas é alguma música que foi criada nesse tempo, neste contexto histórico, social, econômico que estamos vivendo, né? Ou canções de outras épocas que tomaram outra proporção para mim agora, né? Então, Kollhoiter, ele falava assim, a música retrata pensamentos e sentimentos de determinado povo na época histórica em que está escrita. Dessa forma, surgem os estilos, a soma total das características que dão à obra de arte a sua identidade. E daí eu logo pensei numa canção que eu cantei muito no início da quarentena, que vocês devem conhecer, e que ela surgiu nesse tempo, que é a canção Pausa, da cantora Vika. E quando apresentei lá em casa, foi um chororô, né? O pessoal está aí assistindo, porque realmente ela fez conectar aquilo que nós estávamos sentindo, né? Que ela canta assim, vamos ver se eu lembro aqui. Será que tem remédio para curar meu tédio? Será que existe cura para toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausar. Então, acho que vocês vão lembrar dessa canção que ficou muito evidente nela. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? O mundo precisa de pausar. Parece que estava entalado aqui na nossa garganta isso, né? Falar que o mundo precisa de pausa, o que será que é tudo isso que a gente está vivendo? Então, essa foi uma canção que surgiu nesse tempo, com este contexto. Ao mesmo tempo, canções antigas, quando você escuta, algumas ficam com você, você não larga mais porque ela tomou outra dimensão. Eu estava escutando uma canção que eu gosto muito, mas ela me pegou de outro jeito nesse tempo de pandemia, que é aquela Brincar de Viver, né, que vocês devem conhecer. Ela fala: quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar? Quer dizer, o que é essa canção agora, né? Ela é de outro tempo, ela é de outra época e ela toma uma proporção totalmente diferente agora. Se vocês, eu queria que vocês colocassem aí no chat se alguém lembra de alguma canção que ficou para você em tempos de pandemia. Fefe, pode falar. Desculpa, eu vou aproveitar sua pausa para dizer que tem algumas quadrinhas aqui para vocês apresentarem. Eu não sei se vocês enxergam, então eu queria aproveitar que você deu uma pausa para dizer isso e para falar que você tem 10 minutos, você e o Dani, dessa parte, tá bom? Eu acho que se você quer colocar alguma aí, eu vou jogar para a Mazu. Acho que é melhor a gente... Vamos... tá vou colocar. Eu coloco e fica aí até vocês fazerem, Quem tá? vai? Desculpa que eu tô segurando na mão aqui o celular para ele não cair, que eu morro de medo de derrubar todo mundo. Quem vai no desafio aí? Eu vou passar agora, ó. Olha, essa acho que não está em quadra. Deixa eu ver. Em tempos de pandemia, é isso? Essa? Não é. Não. Foi errado, perdão. Ô Gil, eu anotei, consegui anotar duas. Ai, gente, olha, Fabi, esse quarteto tão querido sempre nutre o nosso olhar. Quando eles falam de arte, não tem como não amar. Eu anotei aqui a Minha Terra Tem Palmeiras, da Cibele. Eu anotei aqui, Minha Terra Tem Palmeiras, onde gosto de cantar. Quando aprendo desta forma, não quero nem aposentar. E eu anotei outra aqui, que eu acho que é da Valéria. Em tempos de pandemia, não dá para passear, mas tem arte na telinha para a gente apreciar. Eu gostei muito dessa. Muito bom! Agora, olha essa da Jandira. Pega aí, tá na tela. O meu comentário. filho... Ué, mas canta em dá para cantar, gente.
Mas eu acho que dá para fazer uma quadrinha. Dá mesmo. O meu filho adorou e conseguiu acompanhar. E conseguiu. Ele tem só 4 anos e adora cantar. Até eu consigo. Mas aí você percebe que tem que encaixar na métrica. O meu filho adorou e conseguiu acompanhar. Ele tem só 4 anos e ele adora cantar. Eu pus um ele aí para dar certo na métrica. Dá para lançar uma live musical já. Dá. Linda, linda. Obrigada, gente. Muito bom. Então, vou encerrar essa primeira parte aqui, que a gente está falando desses relatos, né, dessa função da música e como ela vai tomando outra dimensão. Nós temos, o Dani vai comentar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho de educação musical daqui a pouco, mas a gente tem o grande prazer, né, de ter uma ação agora em tempos de pandemia, de encontrar um grupo de professores para uma conversa mais de perto, professores, integrantes da gestão escolar, para a gente trilhar esse caminho juntos, né, dessa educação musical para esse momento que é tão novo para todos nós. E uma das professoras fez um relato que ela conseguiu estabelecer a questão do ensino remoto, né, com uma canção que é a Trem Bala, que eu também amo, cantei muito, é super significativa, né? A partir dessa canção. E aí ela desenvolveu todo um trabalho que foi essencial para o trabalho do ensino remoto, uma vez que eles estão por tela, né? E essa conexão ela precisa acontecer de outras formas, porque estamos tão acostumados com a presença física ali, né? E foi muito bonito ver ela contando sobre isso, que uma canção que eles compartilharam sentimentos, construíram novas memórias afetivas a partir dessa canção que era significativa para todos, e ela conseguiu trilhar o desenvolvimento do trabalho dela. Muito linda. Olha lá, a Rosângela colocou: a música Paciência do Lenine retrata muito o momento que estamos vivendo, é verdade. Totalmente. Isso mesmo. Bom, e essa questão da memória afetiva é algo que nós vamos falar um pouquinho mais agora com os relatos de experiência, e é extremamente importante na educação musical, né? Nós estamos num momento que a educação musical se evidencia como essencial, e aí nós temos um papel fundamental que é, através da música, resgatar memórias, aquelas que foram construídas antes dos tempos de pandemia, antes do fechamento, né, das escolas, e também construir novas memórias afetivas e que elas sejam positivas, que elas venham abraçar, né, acalentar esse momento que estamos vivendo. Então, vou passar a fala para o Dani agora para ele comentar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui em Jundiaí, tá bom? Enfim, pegando essa deixa da Fer, né, esse gancho, né, citou a frase do Karl Reuter, né, que fala bem isso, que a arte musical é o reflexo do essencial na realidade, né? E isso tem ficado muito evidente mesmo para nós, né? E em poucas palavras, eu vou contar para vocês apenas como que tem acontecido um pouquinho, né, um aperitivo desse trabalho musical na rede municipal de Jundiaí, né? Preciso destacar que nós temos aqui professores de arte, né, que atuam com música em suas aulas. Nós temos também um projeto de coral e teatro, né, que são professores que fazem um trabalho muito importante, muito interessante nas escolas de período integral, né, uma equipe fantástica. E também o projeto Musicarte, né? Esse é o que a gente vai comentar com mais ênfase, né, onde atuamos aqui na rede, né? Então, o projeto Musicarte, ele vai está próximo de completar 4 anos, né? Mas a gente destaca, né, que esse trabalho de educação musical na rede de Jundiaí, ele já vem de muitos anos, né? Citamos aí 10 ou mais anos, né? Que se estende há algum tempo, mas do formato do Musicarte ele vai estar próximo de 4 anos. E uma coisa que nós temos percebido, e a Fer já se colocou muito bem nesse sentido, é o quanto na pandemia, né, nós recebemos relatos e também pedido de auxílio, né? Muitos professores nos procuraram porque entenderam, né, a importância da música
Claro, a gente sabe que ela é importante em todos os tempos, como a Fer citou, e a Mazu, mas agora, nesse momento, ela se tornou fundamental, essencial, né? Isso se evidenciou mais, né? E baseando-nos nessas solicitações, nós pensamos em um plano para atender esses professores, a quem também eu mando um grande abraço. Eu sei que tem muita gente aí da rede nos escutando, né? E todos os professores do Brasil e do mundo, né? Professores, alunos, todo mundo que está aí curtindo e, enfim, prestigiando a nossa live. Gente, então pensamos, como que nós atendemos hoje a rede através do projeto Musicarte? Primeiro, criamos um material de apoio, né? Então, nós elaboramos as aulas, pensamos em como essas aulas podem, enfim, chegar até o professor e também como ele pode encaminhar de alguma forma até a criança, né? E né, que nós estamos atravessando, todos nós estamos atravessando, né? Utilizamos uma plataforma, né, para facilitar essa transmissão, né, para o professor, utilizamos o Google for Education. Realizamos também reuniões com os coordenadores, né, os coordenadores da rede municipal de Jundiaí são verdadeiros parceiros do trabalho de arte, do trabalho do Musicarte, né? E as reuniões foram muito produtivas, e criamos um plantão, né? Nesse plantão, representantes de cada escola enviou 1 ou 2 representantes, onde nesse encontro online eles puderam trazer as demandas da escola e também, né, Fer, compartilhar com a gente um pouco de como está acontecendo esse trabalho com as crianças, né? Então esse plantão foi muito importante porque nos conectou um pouquinho, né, com as devolutivas, como o projeto está acontecendo lá na ponta, né? E nós ficamos muito contentes com algumas coisas que a gente pôde acompanhar, né? Além do plantão, também realizamos lives, né? Essas lives eram fechadas, então só os professores de determinado segmento, por exemplo, nós realizamos uma live por dia e cada dia um segmento da rede acompanhava, né? Educação Infantil 1, Educação Infantil 2, e aí Fundamental, né? Dividido em 2 dias. Então, essas lives também foram muito interessantes porque eles puderam participar por meio do chat, né? Então, assim como agora vocês estão aí participando, criando quadrinhas, lá esse trabalho aconteceu de uma forma muito intensa também, né? Eles produziam, eles comentavam no chat, interagiam com a gente de alguma forma dentro das possibilidades, né? É evidente que nada substitui aquele contato humano, né? Que a gente tanto adora, né, Mazu? Nossa Senhora! Que saudade! Oh, saudade! Oh, meu Deus do céu! Que saudade de trocar os olhares, né? De se encontrar nesse caminho, é verdade. Exato, mas foi uma forma dentro das nossas possibilidades que encontramos para criar essa interação, e foi muito legal porque por um lado a gente perdeu um pouco essa questão do contato físico, por outro nós ganhamos que muitas pessoas da escola, além dos professores, puderam também participar das lives. A gente teve relato, né, Fer, nesse sentido de muitas ADIs, né, que são grandes parceiras, cozinheiros, pessoal, enfim, muitas escolas abriram essas lives para os funcionários da escola. Isso foi muito legal, né? E finalizo, né, pegando também um pouco da fala da Fer, fazendo algumas considerações sobre os relatos, sobre como que a gente, sobre o nosso olhar, né, no momento de criar essas atividades, né? Por exemplo, buscamos muito trabalhar com a questão da memória afetiva, que a Mazu comentou tão bem, né? A conexão com a escola, a família e a família, né? E percebemos a potência da música, enfim, principalmente através dos vídeos que nós recebemos, a criança interagindo com os pais, foi algo muito interessante, né? Focamos muito também na importância da voz, do olhar, do gesto, atividades como, por exemplo, né, Ferado, passarinhos
focamos na questão das potencialidades educativas musicais no entorno ali da casa da criança, né, da escutativa, da paisagem sonora, né? Trabalhamos muito com os elementos que as crianças já têm ali em mãos, né, em casa, né, como baldes, colheres de diversos materiais e outros recipientes, folhas, né? E tudo isso, né, muito ligado ao cantar, à relação afetiva, escuta, gesto, a construção de instrumentos, exploração de objetos sonoros. E então finalizo essa frase, que eu sei que o nosso horário já está bastante avançado, dizendo que tudo isso aqueceu muito o nosso coração em saber que, mesmo diante das dificuldades, a música ela tá tendo um papel muito importante na vida de tanta gente. Isso é muito bom. Eu acho que só acrescentar rapidamente, um segundo, Gil, que tem uma canção muito especial que a gente vai encarregando ela no coração, né, na voz, na nossa voz e vez, né, que é a canção Princesa, que a Mazu trouxe para a gente através da Vivian Catenacci, né, Mazu? Isso. E essa canção ficou para a nossa rede inteira. Olha, Fefe, você pode usar quanto tempo você quiser, se for para falar dessa canção. Tem o meu aval. Devolutivas lindíssimas, emocionantes, inclusive dos professores utilizando essa canção para estabelecer essa conexão afetiva da equipe escolar com a criança, com a família, da família se envolvendo. Essa questão da integração da família com o brincar, com a música, né? Essa questão do ensino remoto, eles estão dando um show, né? A gente está vendo como um grande ganho, né? A gente tem que ver o lado positivo da pandemia também, né? Um grande ganho esse envolvimento das famílias. E essa canção, ela tem algo muito especial, né? É aquele algo que às vezes a gente não consegue nem explicar, né? Toda a composição melódica, a letra, o olhar, a intenção. Quando eu canto para alguém, né? Que eu canto hoje, abra a janela, minha querida. Hoje o dia está tão lindo. Essa canção é para você, é para você, é para você, é para você. Então, que a pessoa receba, né, todo o seu carinho, a sua entrega. Então, essa foi, acho que a Mazu pode até falar um pouquinho mais como essa canção. Fê, e também quem quiser assistir, né, o vídeo que criamos está disponível lá na plataforma, né, no canal do Musicarte. É isso aí, se inscreva no canal, bloguinho. Merchan! Eu queria fechar falando O Princesa é uma canção que eu aprendi em 2010 na PAI. Eu fui arte terapeuta da PAI de Várzea Paulista durante 6 anos e lá eu tive um contato muito lúdico, feliz, leve e afetuoso com a Vivian Catenacci. A Vivian Catenacci é uma grande contadora de história, uma grande narradora de história, que faz um movimento da história pelo afeto e pelo respeito ao objeto do livro. Nunca mais vou me esquecer o jeito que ela falava do objeto livro. E isso também é nutrição estética, né? A contação da história, a narração da história. E ela começava os cursos, os momentos dela sempre com um acolhimento que era um abraço de aconchego. E a gente trocava muito esse olhar afetuoso, de carinho. E então, essa música Princesa, ela ficou muito forte para mim, tanto é que quando eu entrei na rede em 2014, eu vim com ela latente, né, e depositei, acho que presenteei ao grupo de educadores musicais com esta música, porque eles me retribuíram com tantas outras coisas que eu não posso nem dizer aqui, e que me constitui também enquanto profissional hoje, que eu levo muito na minha bagagem, mas o Princesa realmente abraça, como a Fabi está falando, ele acolhe, ele aproxima. É isso, Fabi. O Princesa, ele tem essa coisa que nem a neurociência consegue explicar. A neurociência diz, a música muda a fisiologia e a estrutura do cérebro para melhor.
ela produz mais sinapses, ela induz as sinapses, ela aumenta o corpo caloso do cérebro, que liga um hemisfério ao outro. Mas quem é que explica o que a gente sente quando a gente escuta Princesa? Isso está num outro lugar, e é um lugar de afeto, um lugar de emoção, é o campo do sensível que a gente fala e que talvez a ciência consiga explicar, mas a gente não tem ainda as palavras certas para dizer. E a Eu acho que é Vivian, isso. a Vivian Mazui, meninos, é uma excelente pessoa para estar no Paint 2021, vocês não concordam? Hoje, concordamos, estará. E estará, se depender de Estará. nós, estará. Sim. É isso, gente, é isso. A gente acabou nosso tempo, Gil? Não, vocês ainda têm de 10 a 15, 20 minutos. Tá, eu vou Tá? dizer que faltou alguma coisa do relato de vocês. Vocês querem se colocar, meninos? Não, só queria cumprimentar a sua fala sobre a princesa, comentando sobre um fato que ocorreu, acho que estávamos nós dois, né, numa escola de educação infantil. Você disse que trouxe a música lá por volta de 2014, acho que um pouco depois a gente foi numa escola, né, de educação infantil 1 e cantamos essa música ali no encontro com pais, com a comunidade. E foi muito legal, né? Eu acho que para criança ali de 1 a 3 anos. E alguns anos depois nós retornamos nessa escola, né? E foi muito interessante que aliás, em uma outra escola já, né? E uma criança veio correndo e pulou nos seus braços, né? E começou a cantar a música Sim. Princesa, né? Eu comecei a cantar o Princesa e um garotinho veio correndo no meio da multidão, porque era um evento que tinha prefeito, a gestora da educação, a Vasti também estava, e eu peguei o microfone e comecei. Princesa, abra a janela, minha querida. E o menino veio correndo, e aí ele pulou, e sabe o agarradinho, aquele brinquedo agarradinho que a gente agarrava a gente? Ele virou agarradinho, grudou em mim, pulou em cima, assim, no meu tronco, agarrou, eu pus o microfone para ele, e ele continuou a cantar. E eu estou falando de um menino de 3 anos de idade, e que carregou essa canção e guardou na memória afetiva dele, que é um lugar muito especial no cérebro, que se conecta ao coração, eu acho, de alguma forma, e ele levou, ele carregou essa lembrança, que eu nunca mais vou esquecer desse dia, Dani, que bom que você lembrou disso, para esse momento, eu acho, foi muito lindo, foi numa creche, foi no Nilce. Nilce de Moraes Leite, Isso, a escola. foi aí que aconteceu esse momento lindo. É isso. Fefe, quer colocar mais alguma coisa? Eu queria falar de uma devolutiva que nós tivemos, que ficou também, quando a gente fala no meu coração, né? Porque me emocionou tanto. Nós trabalhamos muito duas atividades, duas propostas musicais de um educador que a gente gosta bastante, que é o Cacá Lima, né? Incrível. As brincadeiras musicais, é uma pessoa incrível, né? E ele tem uma brincadeira musical que chama Bum Bum Tiá. A gente também tem um vídeo lá falando dessa brincadeira. E nós recebemos uma devolutiva de uma garota, né, do ensino fundamental com o pai. E ele fazendo junto com ela. É uma brincadeira musical que envolve todo o corpo, né, que conecta a rítmica da palavra ao ritmo da percussão corporal. E a entrega desses dois e a felicidade da criança, percebendo que o pai estava fazendo junto, é algo que me emocionou muito. Porque, nossa, aquilo ficou marcado de uma forma, eu falei, nossa, meu pai está fazendo junto comigo. Né? E aí me veio a memória afetiva, porque eu faço muita música com a minha família, né? E meu pai é uma representatividade muito grande no meu fazer musical. Eu falei, nossa, como isso é especial, como trilha o caminho, o desenvolvimento de uma pessoa por uma vida inteira, né? E talvez tenha sido uma oportunidade que surgiu agora, ou se eles faziam antes, a gente não sabe, mas a gente teve a oportunidade de assistir esse momento especial, né, de um fazer musical extremamente conectado através de uma brincadeira musical que propomos, né, e ela tomou outras dimensões.
Então, essa foi um relato muito especial que nós recebemos também. Maravilhoso. Gil? Oi, pode falar. Eu vou pedir uma permissão aqui, que na verdade nem a Fefe nem o Dani não sabe, mas eu decidi. Fala, chefe. Não, eu acho que agora a gente está na reta final, certo? Estamos na reta final. Eu queria fazer um agradecimento especial a Gil, que conduziu maravilhosamente a gente aqui, a Kátia no backstage, né? A Fefe e o Dani não tenho nem o que dizer. Enfim, cada vez que eu ouço, eu sou fã deles, e cada vez que eu ouço, eu falei isso para a Fefe e para o Dani, quando eu escuto eles cantando o meu poema, eu fico, cada vez que eu acesso isso, eu tenho uma emoção diferente, que eu ainda não sei exatamente nomear. Mas como eu comecei com poema, eu queria fechar com poesia, pode ser? Claro, a palavra é sua. É um poema chamado Arte. Com fôlego inexplicável, alcanço inatingíveis sonhos. Carrego o estímulo de viagem para dentro. Aqui, todos somos. Paisagens internas parecem miragens, pictóricas linhas, efêmeros gestos. Esvaem-se tarde ou cedo, ficam sensações, sentidos disparam, beleza e até medo. Jogo-me no acaso elaborado, quero assim provocar, tirar-te da bolha de cuidado, convidar-te a olhar, com o olhar da emoção, provocar-te a alma, o corpo, o coração. Eu quero ver a tua viagem, tua conjunção com a cor, a tua metamorfose de coragem. Eu quero ver-te entregue, sem saber responder. Eu quero que te pegue a questionar e comover. Quero que frua, que te leve com a brisa da forma. Eu quero que evolua e que seja o ser que transforma. Eu quero que arrisque a tua incerteza, que experimente os meus contornos, que conteste o que é a beleza e que questione o teu entorno. Proponho-te um mundo fecundo de ambiguidades, universo sensível e profundo de tantas subjetividades. Eu estou em todos os lugares para quem se puser a desfrutar. Vejam-me com sentidos e sensifiquem o olhar. Bebam arte, consumam arte. É isso. Muito bem. Um brinde à arte, meninos. Um brinde à arte. Um brinde à arte. Um brinde à arte. Muito obrigada. Obrigada, gente. Vocês ainda têm mais alguns minutos. Nós temos, né? Mais alguns minutos. Eu queria ver se alguém está acompanhando a gente, quer fazer alguma questão, trazer alguma questão para a Mazu, para a Fefe, para o Dani. Enquanto isso, eu queria dizer que é muito, muito, muito satisfatório ter vocês aqui e contar para vocês que a gente bateu mais de 70 pessoas. Agora, vamos transpor isso, se a gente estivesse num bar, como era o que a gente pretendia, né? Será que a gente ia trazer mais de 70 pessoas numa quarta-feira para um bar às 6 horas da tarde? Né? Eu não sei. Então, como a gente precisa ser sempre realista, mas ter um olhar otimista, que bom que a gente está aqui, podendo falar tudo que a gente havia pensado e planejado para tanta gente, né? Então, por mais assim que a gente esteja apanhando da tecnologia, derrubando o celular, estejamos longe um dos outros, que não era assim, né, o planejado. Nesse momento, nós queríamos estar juntos, abraçados, né? Mas que bom que a gente está aqui agora, podendo levar isso tudo para tanta gente. Eu estou muito, muito, muito feliz e muito grata a vocês por terem sido tão persistentes, né? Desde janeiro que esse contato
está posto, que foi dado o aceite de vocês para mim, para Gisele, e vocês não desistiram de nós. Então, gratidão, 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 de verdade. Imagina, a gente que agradece. Esse é um espaço muito oportuno. É muito importante a gente ter espaços para fomentar a linguagem da arte, para inferir o nosso gesto também, né? A gente tem esse ímpeto de falar sobre arte, porque a gente sabe da importância de tudo isso para que se constituam seres humanos mais equilibrados emocionalmente, seres humanos mais coloridos, mais sensíveis, mais tolerantes, mais empáticos, mais criativos e que possam fruir o mundo, decodificar tudo isso e transformar essa sociedade. Afinal de contas, a Fefe também colocou na fala dela, arte, ela é o reflexo da sociedade, né? A gente muda o mundo e o mundo muda a gente. E a gente deixa isso muito claro na nossa construção, na nossa criação artística. Então, a gente se edifica enquanto ser humano com muito mais riqueza e um pensamento assim mais holístico, né, nesse sentido, com muito mais potência, né? Então, é muito importante a nutrição estética, a poética pessoal, falar de memória afetiva, tudo isso é importante, porque isso é comunicação de afeto. E a gente está precisando de comunicação de afeto. A criança precisa de uma comunicação afetiva, de um olhar que abraça, de um olhar que a alcança. Então, a gente tem que pensar que o educador, por mais que ele saiba mais que a criança, se ele não pisa no chão da criança, ele não a acessa. Então, ele tem que conhecer a criança, ele tem que conhecer de onde ela vem, que comunidade é essa, o que ela diz, o que ela tem para dizer. Isso tudo é muito importante. A arte, ela é um portal de possibilidades para acessar essa pequena mente brilhante que é a criança, que é um universo riquíssimo, com essa plasticidade cerebral pronta para tudo. A criança é pronta para tudo, é uma delícia, né? Como é delicioso criança, né? E é isso. Acho que e a gente está com uma saudade deles, né? No chão da escola. Nossa! Como eles fazem falta. Muita. A gente não aguenta. É um barulho afetivo que é vivo, é o organismo vivo da escola, né? E como é importante a gente poder falar sobre tudo isso aqui, né? Estimular esse movimento da linguagem da arte, que a linguagem da arte seja e tenha esse olhar de importância e de potência para que se chegue nesse ser humano fruidor que a gente tanto quer. A gente quer gente que frua, que filtre e que não seja tonto. É isso. Fefe, alguma consideração? Dani? Eu queria agradecer muito a toda a organização do Part of Science, né, pela valorização do nosso trabalho, pela oportunidade de a gente compartilhar um pouquinho, né, do que a gente vem desenvolvendo e como a gente aprende muito com todas as pessoas, né, que convivemos. Agradecer a Gil, que sempre nos apoia demais, nos incentiva, sem restrição, né, Gil? Sem restrição, está sempre com a gente, jogando a gente lá para cima, de mãos dadas, né? Aquela mão que não solta, né? Aquela mão que não solta nunca. Sabe por quê? Que a gente está ligado por um fiozinho invisível daqui até aí, ó. Né? É isso aí. É aquela obra do Leonilson, O Rio. O Leonilson tem uma obra, um desenho lindo, que é a interligação de ponte de coração com coração de dois seres. Eu acho que é isso que a gente representa aqui, nós e todos os presentes aqui, os educadores, quem está junto na luta, né? Sim.
Um abraço. Abraço em você. Para todos vocês, para meus amigos Mazu, Daniel, que estão sempre também incondicionalmente, né? Sempre com a gente, acreditando em tudo isso. Estamos acreditando juntos, né? Obrigada, gente. Obrigada, Fefe. Dani, alguma coisa? Também quero Palavrinha? agradecer a todos, primeiramente a você, Gil, né, pela essa Obrigada, condução, querido. parabenizar, né, pela essa condução maravilhosa, agradecer também a Gi, a Kátia, né, e também todos que estão aí nos bastidores e todos que estão nos acompanhando, né, nas suas casas, né, e agradecer muito também a parceria aqui das minhas amigas, Mazu, Fernanda, né, grandes parceiras e é um prazer, um privilégio estar com vocês aqui nessa live. O prazer é todo nosso, querido. Você é sempre muito bem-vindo na nossa vida, nas nossas lives, que venham muitas outras, de preferência muito em breve, pessoalmente, né? Um encontro presencial para todos nós. Tá bom? Gente, eu queria agradecer a vocês três, a Gisele, que já, pelo horário, já está iniciando o próximo encontro, já iniciou, na verdade, já iniciou às 7 horas, né? A Kátia, que ficou aqui no backstage me ajudando, e, na verdade, também quero dizer para vocês que estão aqui que essa live fica salva automaticamente no site da PEP, a gente pode compartilhar no YouTube da PEP, né? A gente pode compartilhar, então, por favor, compartilhem com os amigos, se vocês gostarem, e com os inimigos, se vocês não gostaram, tá bom? Mas eu duvido que alguém não gostou. Essa é velha, né? Essa indica a idade. Tá bom? Ih, melhor parar, hein? Melhor parar. Acho que tá na hora da gente fechar isso aqui. Gil, gratidão, gratidão. Eu que agradeço vocês. Foi uma delícia. Vou colocar um agradecimento que não pode faltar, rapidinho. Sim. A toda a nossa equipe de trabalho aqui da UVE, que também proporcionou um espaço para que a gente pudesse, né, Dani, poder fazer essa live aqui hoje, porque nós precisamos estar no mesmo espaço, né, mantendo o Sim, Fefe e Dani ainda estão trabalhando, né? Eles estão no local de trabalho, na Argos. Agradecer a própria Vasti e o Centro de Formação que nos ajudaram a fazer a divulgação do evento. Mas muito especialmente um agradecimento a Gi, que não está mais aqui, que acreditou e que estava muito nervosa, e é um nervoso bem humano, que faz parte. E eu costumo dizer o seguinte: o dia que a gente não estiver mais sentindo frio na barriga, a gente morreu. Tá na hora de parar também. Né? Então, esse frio na barriga move a gente, mesmo como a arte e a ciência. Ele faz parte, ele ajuda nessa liberação dessa endorfina que eu falei, que a neurociência tanto fala que é importante para a gente se mover, para a gente ir para frente. É isso. Um abraço também para a Fabi, né, a nossa parceira de caminhada. Fabi, que tá aí. Fabi próxima linda, Pint of Science vai ter Fabi aqui falando com a gente. Não vai se livrar da gente assim tão fácil. É isso aí. Gratidão, viu? Obrigada, Fefe, Dani, Gil, maravilhosa condução. Um abraço. Não tem nem o que falar. Um abraço de uma mão só, senão derrubo vocês. E todo mundo que entrou, que ficou esse tempo com a gente, né? Obrigada, gente. Obrigada. Espero que tenha sido bacana para todo mundo. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente.